Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo continue conduzindo nossas vidas e os nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Nós leremos do versículo 5 ao 6, versículos 5 e 6. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Encarando os dias maus é o tema da nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Encarando os dias maus. Todos nós enfrentaremos dias difíceis, dias maus, períodos sombrios em nossas vidas. Períodos que muitas vezes são prolongados, são dias, semanas, meses de lutas intensas. Lutas que muitas vezes parecem exceder as nossas forças. E essa tribulação, essa luta externa, ela vem acompanhada de uma constante sensação de temor, de medo de que algo ruim irá acontecer, de que uma notícia ruim chegará. Paulo deixa claro nesse texto que quando ele chega à Macedônia ele não tem alívio, ele enfrenta uma grande tribulação, muitas lutas, e aí ele faz esse contraste. Lutas por fora, temores por dentro. Talvez você esteja enfrentando isso nesse dia. Se alguém da sua família está internado, e este internamento se prolonga, e são dias e dias de lutas, e seu coração a cada dia vai sendo acometido pelo medo, medo de que o hospital ligue lhe dando uma notícia ruim, medo de que uma tragédia aconteça com um ente querido seu que está trabalhando distante. Você vive nesse período de pandemia, lutas por fora e temores por dentro. Lutas porque você não sabe como estará o cenário econômico do país assim que ele reabrir? Você não sabe qual será a situação financeira do seu comércio, do seu trabalho. Você talvez esteja desempregado, enfrentando uma luta intensa por fora e o seu coração a cada dia sendo acometido pelo medo, medo pela incerteza, medo pela falta de segurança, pela falta de estabilidade em sua vida. Essa situação muitos de nós têm enfrentado e tem sido extremamente difícil nesses dias. Diante deste cenário no qual estamos inseridos, temos um temor constante em nosso coração. Medo que algum familiar acabe contraindo o coronavírus, que seu pai, sua mãe seja acometido desta doença terrível. Você a cada dia vai ouvindo mais e mais notícias de que conhecidos seus estão sendo acometidos, de que pessoas na sua vizinhança, na sua cidade estão morrendo. Isso faz com que nós tenhamos uma constante sensação de medo. E aí evidenciamos e vivenciamos em nossa vida essas duas facetas tristes da realidade humana: tribulação externa e medo. Paulo deixa claro que diante de todo esse cenário há um consolo para nós. Se você está enfrentando isto, lembre-se do que ele fala aqui embaixo. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito traz boas notícias a Paulo, da repercussão dos seus ensinamentos, da sua repreensão a Coríntios, há consolo. E Paulo deixa claro essa realidade. Deus, que conforta os abatidos, consolou ele neste dia. Para que você e eu tenhamos a certeza de que em todas as circunstâncias da nossa vida não estamos sozinhos. Deus continua sendo Deus de toda consolação, de toda misericórdia, e Ele continua nos consolando. Nessa mesma carta de Paulo, no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7, Paulo nos traz esta ideia e nos dá este consolo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Em tudo somos atribulados, mas nunca, jamais desamparados, nunca estamos sós. Deus continua sendo aquele que consola os abatidos. Se você está neste dia abatido,
pelas lutas, cansado de tanto batalhar, cansado de tanto aguardar mudanças, boas notícias e ela não vem, lembre-se, Deus é aquele que consola os abatidos. Deus continua com você, continua te sustentando, continua te fortalecendo. Não permita que o medo escravize seu coração. Não permita que as lutas diárias, incessantes, minem suas forças e faça com que você desista da caminhada. Continue trilhando no caminho. É melhor manquejar no caminho do que passar de largo. Continue marchando. Deus é seu guia. Ele trará vitória à sua vida. Ele fará com que o sol brilhe depois da tempestade, porque nenhuma tempestade é eterna. Ela passa e essa pandemia passará, e as crises que estamos enfrentando também passarão, e os medos e as angústias que estamos enfrentando também cessarão, porque há um Deus no céu que conduz a minha história, que conduz a sua história, que conduz a sua vida. Portanto, meu querido, se você está enfrentando lutas, temores em seu coração, esse temor talvez venha roubando o seu sono, roubando a sua tranquilidade, te deixando ansioso dentro de casa, te deixando às vezes agressivo dentro de casa, impaciente com os seus, a todo custo você tenta permanecer firme, tenta continuar crendo, mas talvez você já esteja fraquejando. Lembre-se, Deus é aquele que consola os abatidos, é aquele que fortalece os fracos, porque nós estamos sustentados nas suas mãos e não na nossa própria força. Lembre-se disso, Ele continua conduzindo a minha e a sua história. Que Deus nos abençoe nesse dia e que Deus possa estar consolando o meu e o seu coração no nome de Jesus.